Nós estamos chegando na nossa 14ª trilha. Eu sou o professor Alexandre Carneiro de Souza. Essa é a disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito. Bom, a gente discutiu na nossa 13ª trilha a temática da representação da democracia na história social. Após a discussão que nós fizemos e os pontos centrais que nós evocamos no que diz respeito ao estudo da teoria da democracia como um dos mais importantes fenômenos políticos da história social, é fundamental que a gente avance as discussões que nós iniciamos no estudo do tema que acabamos de mencionar. E desta feita, vale a pena nós aprofundarmos as questões, trazendo para o nosso campo de debate a temática do partido político, da modernidade e dos programas de governos. Bom, nós vamos estabelecer a partir de aqui, a partir desse momento, alguns horizontes importantes e, na minha opinião, fundamentais quando nós somos convidados e motivados a pensar sobre esse importante tema. É claro que o programa de conteúdo de uma disciplina como Ciência Política e Teoria do Estado não poderia ignorar, evitar uma importante discussão, uma necessária discussão sobre o fenômeno dos partidos políticos na modernidade e os programas de governo. Quais seriam os temas, entre tantos, que deveriam ser trabalhados, que nós poderíamos estabelecer como trajetória das discussões que nós faremos na abordagem do tema partidos políticos, modernidade e programa de governo? A primeira questão seria nós focarmos nesse período histórico significativo para a história da humanidade que nós chamamos de modernidade. Existe um campo de discussão muito fértil acerca de se nós estamos ainda na modernidade ou se estamos no período pós-moderno. Essa é uma discussão controversa e não há unanimidade entre especialistas da área da ciência política acerca disso. Alguns autores usam e abusam do termo pós-modernidade e já outros autores entendem que nós estaríamos numa fase avançada da modernidade. O Giddens vai falar de uma modernidade radical, mas parte desses autores não usam confortavelmente o termo pós-modernidade pela falta de elementos que nos garanta com alguma precisão de que nós estaríamos vivendo uma fase histórica que tenha ultrapassado o período moderno. Portanto, nós vamos nos situar dentro de uma discussão que entende que nós estamos vivendo uma fase avançada da modernidade. Bom, pensando basicamente a política na modernidade, nós poderíamos afirmar que dois mega acontecimentos foram fundamentais para a instauração da modernidade no campo da política. Esses dois eventos poderiam ser mencionados. Em primeiro lugar, o movimento racionalista, que vai atuar decisivamente na transição da visão teológica das concepções sagradas, determinando os rumos da política, as teorias e as concepções políticas, para uma discussão voltada para critérios eminentemente de natureza científica. Portanto, eu diria que o movimento racionalista terá um papel significativo e, evidentemente, que sem o movimento racionalista nós não poderíamos pensar no advento da modernidade. Mas se nós pensarmos a modernidade politicamente, um outro acontecimento tem um papel importantíssimo para que nós tratemos da modernidade em termos políticos. Esse evento é a Revolução Francesa. Eu diria, portanto, que politicamente a modernidade se instaura a partir desses dois grandes
acontecimentos: o movimento racionalista e a Revolução Francesa. As forças desses movimentos vão provocar aquilo que a gente poderia chamar de uma radical transição. Ou seja, a transição do modelo do Estado absolutista para uma concepção do Estado em que o povo se constitua parte material do poder. Perde força no período que nós estamos chamando de instauração política da modernidade, aquela ideia de um governante escolhido, de um Messias, um gestor brilhante, executor dos destinos, e ganha cada vez mais força a noção de unidade estatal mediada pelos partidos. O fato é que nós vamos assistir, com a ascensão da modernidade, aquilo que a gente poderia denominar de alavancagem do povo como constituinte do poder do Estado. E, efetivamente, esse novo processo, esse grande marco da modernidade política se inicia com o poder da nação pós-Revolução Francesa e vai alcançar encaminhamento objetivo com a iniciação do poder representativo. Eu acredito que ninguém duvidaria de que, se há uma vedete naquilo que a gente poderia chamar de dimensão política da modernidade, essa vedete seriam os partidos políticos. Eu chamo a atenção de todos vocês para o fato de que, na modernidade, nós não vamos encontrar estados sem partidos. E, sobretudo, na contemporaneidade. Nós teremos estados unipartidaristas, teremos estados bipartidaristas, estados pluripartidaristas, multipartidaristas, mas na política da modernidade nós não encontraremos a formação do Estado e a sua estrutura que ignore, que descarte o papel fundamental dos partidos políticos. Talvez uma questão importantíssima que nós pudéssemos utilizar para destacar a importância dos partidos políticos na modernidade poderia ser traduzida na seguinte questão: seria possível uma democracia na contemporaneidade sem o recurso da representação partidária? Bom, em outros termos, é possível pensar a democracia sem o concurso dos partidos políticos? É uma pergunta interessante, ela é provocativa, mas, ao mesmo tempo, a sua análise requer cuidados pela possibilidade, pela tentação contínua da radicalização dos rumos que uma resposta a esta questão poderia ter. No entanto, dentro do contexto temático que nós estamos propondo, essa nossa 14ª trilha, me parece que essa é uma questão fundamental. Seria possível pensar a democracia na contemporaneidade sem o concurso das instituições partidárias? Bom, a gente precisa programar um percurso para que a gente possa se colocar razoavelmente diante dessa questão. Porque é necessário que nós consideremos as duas faces dessa problemática. É preciso que nós visitemos os diversos lugares possíveis que nos ajudariam a compreender o problema que está posto acerca da possibilidade de uma democracia sem o concurso das representações partidárias. Bom, o que deveria ser dito numa primeira linha na tentativa de equacionamento da questão que está em jogo? Bom, a primeira coisa a ser dita é que não existe democracia plena na história política do passado e do presente, e possivelmente do futuro, considerando a própria natureza da sociedade e a própria natureza da política. Nós não podemos pensar o exercício de uma democracia pura. Isso me parece impossível. A democracia pura é mito. Ela só existe no domínio da metafísica.
A gente pode pensar em democracias avançadas. Sim, é claro que a gente pode pensar. Mas nós não podemos afirmar democracia plena em lugar algum. A história humana, em todas as suas épocas, e se pensarmos inclusive baseado no estudo da natureza humana, nós poderíamos afirmar que o futuro não nos guarda, não nos reserva um exercício pleno da democracia. Ora, a visão da democracia subsiste no terreno das complexidades metafísicas elaboradas pela mente humana. É claro que o ideal da democracia sempre será importante no campo e no território da política, porque como um sonho, a despeito de impraticável e irrealizado, o ideal da democracia tem o papel de nos avançar, de nos empurrar cada vez mais para próximo de um ideal de estrutura política que seja capaz de execuibilizar o máximo possível de bem comum. Nós não estamos afirmando a descartabilização da concepção de democracia. Admitir que a democracia pura, que a democracia plena é humanamente irrealizável, isso não significa dizer que nós não sejamos capazes de produzir democracia alguma. E nesse aspecto, a manutenção do ideal democrático é fundamental. Mas o fato é que nós precisamos partir da base teórica de que a democracia pura é mito, democracia pura é fantasia. Ela nunca foi realizada na história. No entanto, a gente pode admitir a existência de sociedades que avançaram muito os seus projetos e as suas vivências democráticas. Muito bem, nós levantamos a questão da possibilidade de uma democracia contemporânea sem o concurso das instituições partidárias. E estamos partindo do pressuposto de que uma democracia pura é irrealizável do ponto de vista humano. Isso porque, e sobretudo porque as sociedades modernas se transformaram em sociedades complexas. E a história do Estado, a história das políticas no âmbito mundial, desde a Revolução Francesa, acabaram nos conduzindo a uma síntese, acabaram nos conduzindo a uma verdade, no que diz respeito às práticas democráticas. E essa verdade nós poderíamos chamar de democracia possível. Se nós não somos capazes de produzir, humanamente falando, uma democracia pura, plena, é possível nós pensarmos numa democracia execuível, numa democracia no nível da capacidade de produção humana. E eu estou me lembrando de um termo que é proposto pelo Bobbio, quando ele discute Estado e sociedade. Bobbio vai propor, então, uma democracia possível. E há uma democracia possível. Nós estamos, portanto, no campo da democracia representativa. Ou seja, na democracia mediada pelas instituições partidárias. Se nós estamos partindo do pressuposto de que não é possível o exercício de uma democracia direta, mas nós temos o recurso de uma democracia possível, em parte nós estamos encaminhando uma possível e relativa solução à questão proposta acerca da possibilidade de uma democracia sem o concurso das instituições políticas. Se nós afirmamos positivamente essa questão de que na democracia moderna e contemporânea nós não podemos abrir mão do concurso dos partidos políticos, e se já houvéssemos afirmado de que se nós tivéssemos de inventar uma vedete para a política moderna e contemporânea,
contemporânea, efetivamente, que esta vedete seriam as instituições partidárias, nós estamos, portanto, respondendo positivamente à questão que foi colocada. No entanto, ficar só nessa tecla, isso nos levaria a um argumento frágil. Por quê? Porque se, de fato, a democracia representativa não pode ser considerada uma democracia de segunda categoria, e se de fato, quando nós falamos de democracia representativa, nós estamos incontestavelmente falando de democracia, e se na democracia representativa os partidos políticos exercem um papel estrategicamente fundamental, se nós temos, portanto, essas respostas afirmativas à questão que nós acabamos de colocar, é fundamental que também nós vejamos o outro lado da moeda, o outro lado da questão, e passemos a trabalhar a verdade de que os partidos políticos não são necessariamente sinônimos de democracia. Porque é possível a existência de partidos políticos e, ao mesmo tempo, a inexistência ou a fragilidade de processos democráticos. Ter partidos políticos não significa necessariamente que nós tenhamos uma democracia. E aí, quando a gente chega nesse ponto de análise, verificando tanto o desempenho dos partidos políticos na modernidade, nos mais diferentes setores das práticas e das experiências políticas da sociedade humana, nós vamos confirmar empiricamente aquilo que está sendo dito no presente momento dessa abordagem. A existência de partidos políticos não necessariamente equivale à existência de democracia. Ora, o que é que nós deveríamos considerar nessa questão? Em primeiro lugar, nós já chamamos a atenção para o fato de que o argumento histórico me parece deixar essa verdade muito clara. O cenário da operação dos partidos políticos no campo da política mundial nos oferecem elementos abundantes que vão confirmar essa tese e que nos tirariam o conforto e a tranquilidade de afirmar: bom, se temos partidos políticos, nós temos democracia. Se existem instituições que representam pensamento da sociedade, dos seus diversos segmentos, isso nos garante o exercício de uma democracia qualitativa e o fortalecimento das instituições democráticas. Ora, isso é um ledo engano e não há espaço para esse tipo de conclusão imatura. E nós verdadeiramente voltamos a afirmar que a existência de partidos políticos necessariamente não equivaleria à existência de uma democracia qualificada. E talvez um dos principais argumentos que a gente poderia levantar dentro dessa questão é que os partidos políticos, desde o seu nascimento, padecem daquilo que a gente poderia chamar de patologia congênita. Em outros termos, talvez radicalizando um pouco mais as questões que nós estamos pretendendo desenhar nessa breve trilha, nessa rápida abordagem, e talvez a gente pudesse clarear mais esse argumento, propondo que há uma maldição no partido político. O que nós estaríamos tentando propor? Que o partido político, no seu nascedouro, na sua base institucional, padece de fato de uma patologia congênita. E que patologia congênita é essa? É a representação da parte, a representação das classes sociais. Na base dos partidos políticos reside uma problemática, uma grave ameaça. Se nós considerarmos que o Estado é uma instituição voltada para atender necessidades universais, como instituição, o Estado busca exclusiva e prioritariamente a executivização do bem comum,
se a existência do Estado estaria associada à universalidade de benefícios, o próprio termo partido já nos põe em contato com uma instituição que se afasta do ideal da universalidade e privilegia e exclusiviza o interesse particular. Eu diria que as instituições partidárias padecem dessa maldição, padecem daquilo que eu estou chamando de patologia congênita. É uma instituição de representação do interesse social, cujos interesses sociais estão ligados a determinados grupos na sociedade, a determinadas classes sociais. Então, você pode dizer, mas, professor, na medida que nós temos todos os grupos representados em todos os partidos, nós temos aí a possibilidade de uma representação geral dos interesses. Sim, é verdade, os partidos políticos têm um papel significativo dentro desse projeto e nós já havíamos afirmado assim. Mas para que nós tenhamos, de fato, a contemplação da totalidade dos interesses no campo das práticas e das representações partidárias, isso só seria possível num processo amadurecido de vivência democrática, em que, acima de tudo, a visão da cooperação política se antepusesse à visão da competitividade e da luta desenfreada pela ocupação do poder da gestão das instituições do Estado. Nós não podemos deixar de levar em consideração que, considerando o problema do interesse de classe na base da instituição partidária, a representação política também padece de uma outra grande ameaça que a gente poderia aqui apresentar como sendo a aceleração de processo de decisão e a queimação de etapas necessárias nas quais a sociedade deveria participar visivelmente, materialmente, do processo de definição dos destinos políticos e, efetivamente, em oportunidades que se repetem ao longo da história das sociedades e dos eventos políticos, essas etapas passam a ser queimadas pela atuação partidária que ocupa o seu papel e vai além desse papel, decidindo áreas e problemas que não poderiam prescindir da participação direta da sociedade. E, nesse sentido, a atuação partidária, em algum momento, pode obliterar a participação social, o desempenho do papel da população em áreas em que a população deve efetivamente participar. Bom, nós estamos propondo uma discussão interessante acerca dos partidos políticos na modernidade e programa de governo. E dentro desse campo de análise, nós poderíamos afirmar com muita convicção que a organização do partido político é uma organização diferenciada. Lidar com o partido político é lidar com instituição distinta das empresas, dos sindicatos, da religião e da família e de outras tantas instituições que a gente pudesse aqui aventar. E por que essa diferenciação? Por que esse caráter diferenciado da organização partidária? Na verdade, quando nós falamos de partidos políticos, nós estamos nos referindo a setores avançados da sociedade cuja competência estaria estrita, preferencial e prioritariamente relacionada à elaboração de programas de governo com a finalidade de ocupação do espaço de gestão do poder político. E esse objetivo, esses ideais não são buscados, não estão no horizonte de possibilidade de outra organização social, senão a organização dos partidos. Portanto, nós temos nos partidos políticos aquilo que a gente poderia chamar de organizações diferenciadas na sociedade. Muito bem, o que seria um partido político? Que conceito a gente poderia propor para partidos políticos?
Entre tantas possibilidades, nós não temos aqui um fenômeno que requeira uma conceitualização fechada ou uma única conceitualização, mas entre muitas possibilidades de se pensar conceitualmente o partido, nós poderíamos dizer que os partidos políticos tratam-se de instituição histórica que busca um modelo político possível de realização das demandas sociais, de maneira tal que os interesses da sociedade sejam alcançados no campo da gestão do poder político do Estado. A gente, quando estuda Gramsci, nós trabalhamos com o conceito de intelectuais orgânicos, e me parece que as discussões que a gente vai encontrar no estudo da teoria gramsciana nos permitiriam também pensar um conceito de partido orgânico. E eu tenho trabalhado essa categoria nos meus encontros em ciência política. Após propor uma conceitualização de partido político, eu sugiro que nós pensássemos, a partir de Gramsci, um conceito de partido político orgânico. E pensando assim, nós poderíamos imaginar que um partido político orgânico poderia ser entendido como uma expressão legítima dos ideais da sociedade, cuja tarefa prioritária seria subsidiar as condições concretas e necessárias de um modelo político voltado para o atendimento das necessidades universais da sociedade, unificando o interesse universal e o interesse particular. Muito bem, vocês puderam perceber que nós temos um grande campo de trabalho, nós temos um longo percurso de análise. Efetivamente, que o programa de uma disciplina como essa, correlacionada a tantas outras disciplinas que são fundamentais para a formação de bacharéis em Direito, nós não temos como dar a profundidade necessária que a abordagem da temática partido político, modernidade e programa de governo requer. Mas nós vamos trabalhar com algumas sinalizações importantes. Estamos subsidiados por uma bibliografia densa e que nos ajudarão a avançar nas construções teóricas que nós deveremos fazer acerca deste problema. A partir de já eu quero motivá-los à leitura da bibliografia e desejar que, de fato, nós tenhamos uma excelente discussão, que façamos um excelente proveito e possamos produzir, de fato, análise acadêmica na abordagem da temática partido político, modernidade e programa de governo.